Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Josué capítulo 3. Versículo 14 diz assim: Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adã, que ficava ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todos cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto através do rio Jordão. Amados irmãos, se eu tivesse um tema para essa mensagem hoje de manhã, eu diria que o tema é o exame do pezinho. Repete comigo, o exame do pezinho. Você sabia que a criança, quando nasce, ela faz um exame no pezinho dela, e esse exame é muito importante. E graças a Deus, no Brasil, esse exame ele é obrigatório. Através do exame do pezinho, os médicos podem saber se essa criança vai desenvolver doenças futuras ou não. Inclusive, até problemas de tireoide e até problemas de anemia. Porque é muito importante fazer esse exame. Eu estava lendo um pouco sobre isso, e daí Deus me levou nesse texto. E aí eu comecei a estudar essa geração que estava diante do Jordão. Quando o povo de Deus entra na terra prometida, a terra que Deus havia prometido a eles, eles entraram e tomaram posse de uma parte da terra. Mas a maior parte da herança estava do outro lado do rio. E Deus estava lidando com uma geração de deserto. Uma pessoa criada no deserto não tem intimidade com águas. Provavelmente eles teriam medo da água. Eles nunca tinham entrado no rio, nunca tinham nadado. Além disso, era uma geração que viu os pais morrerem no deserto. Eram todos órfãos de pai. Porque na primeira tentativa de tomar a terra, os pais desta geração não quiseram colocar o pé na terra prometida. E Deus falou: então vocês voltam para o deserto. E lá no deserto, toda essa geração incrédula morreu. E agora nós temos aqui pessoas que não tinham nem vínculo com paternidade, que eles não tinham identidade. Não tem nada pior para uma pessoa que tem uma mente confusa em relação à sua paternidade e em relação à sua identidade. Então Deus precisava criar neles a sensação, a percepção, a certeza de que a orfandade deles não podia atrapalhar os projetos de Deus e que a falta de identidade deles também não podia atrapalhar os projetos de Deus, para eles alcançarem aquilo que Deus havia prometido para eles, que era a terra prometida. Então, como Deus ia fazer isso? Então Deus fez o exame do pezinho. Quando os sacerdotes tocaram os pés nas águas, o que aconteceu?
O que aconteceu quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas? As águas se abriram. Os pais deles tiveram a mesma experiência no Mar Vermelho. Estavam encurralados, não tinha para onde fugir. Faraó chegando com o seu exército para acabar de matar todo mundo. Faraó estava furioso porque Deus destruiu o Egito, não sobrou nada do Egito. O que sobrou, ele formou um exército e foi atrás do povo de Deus. E o povo de Deus começou a gritar: Moisés, o que nós vamos fazer agora? E Deus falou muito claro: por que vocês estão clamando a mim, gente? Fala para o povo marchar. Faz o exame do pezinho, coloca o pé nas águas e vê como as águas vão se abrir. E eles correram para o mar. Quando eles colocaram o pé no mar, o mar se abriu. E Deus fez o exame do pezinho com muita gente. Muita gente. Moisés fez o exame do pé. Quando ele chega lá e a sarça estava ardendo, ele começou a falar com Deus, e Deus falou: Moisés, tira a sandália e pisa nessa terra, porque essa terra é santa. Se você tem dificuldade de ter uma verdadeira identidade com Deus, se você tem dificuldade de entender a paternidade de Deus, você precisa fazer o exame do pezinho. Onde você tem pisado? Onde os teus pés têm te levado? Josué fez a mesma coisa. Quando ele sai de madrugada, ele vai andar nas muralhas de Jericó, olhando para cima, dizendo: Deus, a lógica está contra a gente, é impossível vencer esse povo. E Deus falou, chegou um soldado, um anjo, e ele estava meio confuso. Ele perguntou: você é dos nossos ou você é do exército deles aqui da cidade de Jericó? E o anjo nem respondeu, falou: tira a sandália do teu pé. Ele não entendeu nada, falou: porque eu estou numa guerra, ele manda tirar a sandália. Mas quando você olha para a palavra do Senhor, em Deuteronômio 11:24, quando o povo sai do Egito, Deus faz uma promessa para eles. Deus faz uma promessa para eles. E essa promessa não morreu. Essa promessa não acabou. Deus diz assim para eles: eu sou o Senhor teu Deus, e onde pisares dos teus, te darei por herança. Entendeu? Quantos podem dizer assim: amém, Senhor? Eu vou vigiar os meus pés. Tem lugar que eu não entro. Aí chega em Josué, no capítulo 1, no versículo 3, porque esses órfãos, sem identidade, sem paternidade, eles tinham esquecido quem eles eram. Então Deus, para restaurar a paternidade deles e a identidade deles, precisou renovar a promessa. Porque quando você está confuso, você não sabe se você quer servir a Deus, está com o pé na igreja, um pé no mundo, então você tem um problema sério de paternidade com Deus, um problema sério de identidade com Deus. Porque quem tem a paternidade e a identidade de Deus não tem derrotas. Então, quando chega para Josué, Moisés morreu, todos os pais daquelas pessoas haviam morrido no deserto, porque as pessoas incrédulas acabam morrendo mesmo, ficam no meio do caminho. Aí Deus renova a promessa. Ele fala assim para Josué, capítulo 1, versículo 3: onde você pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Deus não mente. Deus não mente. É uma promessa que vale para tudo na sua vida. Se você pisa num lugar dominado por Satanás, Deus te dá aquele lugar por herança. Se eu tenho uma identidade com Deus, eu não piso em lugares dominados por Satanás, porque aquilo vai ser a minha herança. E herança é algo que você transmite para os seus filhos. Então, o que é que Deus estava fazendo ali com eles? Deus não podia entregar a herança para uma geração
que não entendia a paternidade de Deus e não entendia a identidade de Deus. Um juiz aqui na terra, ele não entrega a herança para um filho se não houver um vínculo paternal. Ele não entrega a herança para um filho se não houver uma identidade que liga ele com o pai. A questão é que muitos de nós estamos de olho na herança. Nós queremos a herança. Nós queremos estar na terra prometida, no lugar que mana leite e mel. Um lugar que precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagina, irmãos. Nós estamos de olho na herança, mas não estamos preocupados com a paternidade e nem com a identidade. Eu quero ser um grande pregador. Eu quero ser um líder. Eu quero ter um monte de seguidores para eu falar de Jesus. Eu também quero um monte de coisa. Mas sem uma identidade e sem uma paternidade, não tem herança. Satanás sabe disso. E sabe, quando Jesus foi para a cruz, o que o diabo fez? Na morte de Jesus, colocou os pés de Jesus, um sobre o outro. Pegou um prego, não sei se é assim ou assim, não sei. Jesus ainda estava vivo. Ele colocou aquele prego nos pés de Jesus, pegou um martelo e bateu, e prendeu os pés de Jesus na cruz, porque Satanás sabia que se Jesus continuasse colocando os pés na Palestina, todos os lugares que Jesus colocasse o pé, Deus nos daria por herança. Ou seja, ele tentou prender Jesus. Isso foi na sexta-feira, na crucificação. Sabe o que aconteceu no sábado? A Bíblia diz que Jesus esmagou a cabeça da serpente, mesmo com os pés presos. Olha para o teu irmão, diz para ele: ninguém vai prender os seus pés, ninguém vai roubar a sua herança, ninguém vai tirar você do propósito, porque você tem uma identidade com Deus e você tem uma paternidade em Deus. A gente não liga muito para a paternidade. A gente acha que paternidade é coisa que, não, isso aí. Deixa eu contar uma história para você sobre paternidade. Eu posso contar muitas. Uma experiência que eu tive. Eu recebi uma criança com TDAH. Ele tinha todos os sintomas de TDAH. Todos. Eu avaliei ele. Eu fiz os laudos. E no laudo não deu TDAH. Mas caramba, o que eu fiz de errado? Chamei um amigo meu que é profissional. Falei, por favor, me ajuda aqui, porque eu não sei onde foi que eu errei. Ou a criança na sala, TDAH puro, mas o laudo não dava. Dava um pouco de hiperatividade, mas no score geral estava dando média. Então eu não posso dizer que ele é TDAH. Chamei os pais para fazer a devolutiva. E o pai falou, faz o exame comigo? Eu falei, faço. Eu fiz o exame no pai, e o pai era TDAH. O que aconteceu? O filho copiava o pai. Olha a questão da paternidade. Nós podemos imitar as coisas ruins dos nossos pais, ou imitar as coisas boas. Mas eu só sei de uma única verdade. Quando Deus se torna o teu pai, e você tem essa paternidade, você tem direito a toda a herança. Eu vou deixar a herança para os meus filhos. Carnê das Casas Bahia, vou deixar Não, mas eu falo para Deus, Senhor, eu quero, quando eu morrer, eu quero que os meus filhos desfrutem de alguma coisa. Porque tem uma promessa bíblica que diz que os pais ajuntam para os filhos, não é isso?
Então eu quero juntar para os meus filhos, né? E os a nora e o genro também, né? Que fazem parte, são minha família. Então, agora Deus, Ele preparou um pacote de herança para você, e nesse pacote inclui tudo. Quando eu entendo a minha paternidade em Deus, eu não preciso de mais nada. Quando eu entendo a minha identidade em Deus, eu não preciso de mais nada. Eu só preciso colocar os pés nas águas. E eu tenho certeza que quando eu coloco os pés nas águas, as águas vão se abrir e vão revelar a minha identidade, a minha paternidade. E eu vou ter acesso à minha herança. Não tente herdar nada de Deus se a sua paternidade, a sua identidade não forem bem clara para os homens na terra e também no mundo espiritual. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas não conseguem ser fiéis a Deus? Quantas pessoas não conseguem ter fidelidade em Deus? Quantas pessoas não sabem do potencial que elas têm, mas elas não conseguem avançar porque não fizeram o exame do pezinho? Tem que fazer o exame do teu pezinho. Onde você tem pisado? Que tipo de águas estão abrindo diante de você? Era uma geração que podia dizer: não, nós já conquistamos essa parte do Jordão, não vamos atravessar não, porque lá do outro lado tem gigantes, tem cidades fortes, tem exércitos que tem carros e cavalos, e a gente não tem nada. Eu não tive um pai para me aconselhar, porque meu pai morreu no deserto. Ai, a minha mãe que cuidava de mim morreu no deserto. Deus não está te perguntando se você teve ou não teve pai. Deus está te perguntando nessa manhã se você tem coragem o bastante para pisar nas águas, fazer o teste do pezinho, ver as águas se abrirem e você tomar posse da sua herança. Eu não me importo com isso. Eu tenho muitas saudades do meu pai, mas quando chega na data que ele morreu, eu vejo os meus irmãos chorando, pondo foto. Não é que eu sou uma pessoa fria, mas eu sei o que eu herdei dele. Eu sei que eu herdei do seu Doacir. As coisas ruins eu não quis. Eu sei o que eu herdei, eu tenho uma paternidade. Mas você não sente saudade do pai? Eu sinto. Eu sinto muita saudade dele, porque era meu amigo, a gente conversava muito. Meu pai falhou muito, mas quando eu lembro do meu pai pregando a palavra, meu pai ensinando, eu lembro do meu pai aconselhando os filhos, eu lembro do meu pai calmo, eu lembro do meu pai transmitindo essa calma. Então eu quis esse lado do meu pai. Então eu tenho uma paternidade. Mas se você não teve pai, você tem uma paternidade em Deus. E Deus estava lidando com uma geração de órfãos, que podia dizer: não, eu tenho medo das águas. E era época de colheita. E na época da colheita o Jordão transbordava. O Jordão é o rio mais profundo da terra. Muito fácil de morrer afogado no Rio Jordão. Na época das águas, na época da colheita, quando ele transbordava, ele virava o mar. Mas eu posso dizer uma coisa para você, irmão. Não fique desse lado olhando o que Deus tem para você. Tenha coragem de avançar. Não deu certo, levanta, tenta de novo. Deu errado, faz de novo. Não deixa ninguém te entristecer, não deixa ninguém roubar a sua alegria de ter uma identidade, de ter uma paternidade, de ser um crente fiel a Deus, de dizer: eu tenho um Deus na minha vida, eu tenho um Deus que já me prometeu, eu tenho um Deus que fez a promessa, eu tenho um Deus que tem um pacote completo, eu tenho uma herança nele. É isso que me importa, e é isso que eu vou buscar, e é isso que eu quero. Eu não vou ficar do outro lado do Jordão. As águas vão se abrir diante de mim. Eu vou passar e eu vou tomar posse da minha herança. Eu vou chegar do outro lado e eu vou tomar posse da herança. E eu vou viver tudo, exatamente tudo o que Deus tem para a minha vida. Está preparado para isso?
Eu não vou conseguir pregar tudo que eu trouxe. Mas uma coisa, não existe herança sem paternidade, sem identidade. O diabo conhece você, viu? Te conhece. Ele vai fazer você pisar em lugares que é dele. Você vai herdar um monte de maldição nesses lugares. Você vai frustrar todos os planos que Deus tem de ser teu pai. Ele vai colocar um manjar na sua frente, lá onde você está pisando. Depois que você comer esse manjar, ele vai abrir tua cova, como abriu a cova dos pais desse povo no deserto. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Outro dia eu estava aqui na igreja, aí tinha um grupo de comunhão aqui. Eu falei, tem um grupo de comunhão ali, eu vou ouvir a palavra. Eu podia ir para casa, estava cansado, trabalhei o dia inteiro. Estava sem tomar banho, já era mais de 8 horas. E eu vim para o grupo, sentei num cantinho e fui ouvir a palavra. E eu saí dali edificado, porque eu entendi que quando eu ouço a palavra, eu estou abrindo os rios. Eu estou mais próximo da minha herança. Quando eu canto louvor, eu estou abrindo os rios. Eu estou mais próximo da minha herança. Quando eu adoro, eu estou abrindo os rios. E eu estou mais próximo da minha herança. Se Deus fizer o exame do pezinho hoje, você passa o Jordão. Como a Érica passou, né? O Jordão, só alegria. Vamos ficar em pé, queridos. Só uma última coisa que eu ia falar, né? Uma coisa que Josué fez, que Deus mandou Josué fazer. Se você pegar o texto, fala assim: logo pela manhã, de madrugada, Josué levantou naquele dia e Deus disse: fala aos filhos de Israel. Que triste, que os pais não estavam mais lá. Pode pegar o texto depois. Fala aos filhos de Israel. Deus não perdeu o objetivo. O louvor pode vir aqui. Deus não perdeu o objetivo de trabalhar com eles. Mas uma coisa que Deus fez, que eu acho muito lindo ali, antes de restaurar a identidade e a paternidade, Deus diz uma coisa. Deus deixou muito claro a posição da arca e a posição do povo. Ou seja, que a gente precisa, para restaurar a nossa identidade, a nossa paternidade, tomar uma posição. Tomar uma posição. Deus, eu tomo uma posição hoje. Eu vou tomar essa ceia e eu vou me posicionar. Porque tem muito crente que não toma posição. É volúvel. É variável. Satanás ama crente assim, que não tem constância, que não tem vida de oração, que não toma posição. E a posição deles era onde? Atrás da arca. Eles estavam numa posição que eles podiam ver a arca. E a arca simbolizava a presença de Deus no meio deles. Sempre se posicione num lugar onde você pode ver o que Deus está fazendo. Nunca se esconda de Deus. Deus vai te achar. Eles estão a 900 metros da arca. Mas você estava olhando firmemente para a arca. Olhe firmemente para o que Deus está fazendo. E quando a arca andar, você anda. No meio do rio a arca parou. E Deus segurou as águas para que eles pudessem passar. Fica de olho no que Deus está fazendo. Não se perca. Não se perca. E tome posse da sua herança em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos?
Eu quero fazer uma oração com você. A gente já vai fazer a ceia do Senhor para não demorar muito, mas eu quero fazer uma oração com você. Eu não quero fazer apelo, mas eu gostaria que você mergulhasse nessa identidade em Deus e na paternidade em Deus, para que Ele te dê a herança. Tem muita gente que não recebeu a herança porque uma hora agrada a Deus, outra hora agrada o diabo, outra hora agrada o diabo, outra hora agrada a Deus, outra hora está firme na fé, outra hora está oscilando. Mas se você tem uma paternidade, você sabe quem te gerou. Se você tem uma identidade, você sabe quem você é em Deus, acabaram os seus problemas. Você vai ter luta, mas vai vencer todas. Eu vou orar por você. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Senhor Deus, para que nessa manhã, essa manhã profética, essa manhã de sinais e maravilhas, nessa manhã de cura, nessa manhã de restauração, eu clamo a Ti, Senhor Deus, que o Senhor restaure a nossa identidade e a nossa paternidade em Ti. Que o Senhor nos posicione de uma forma tão clara que nós vamos marchar. Que o Senhor nos dê coragem para pisar nas águas e elas vão se abrir. E nós vamos conquistar a herança que o Senhor tem para nós. E eu quero profetizar na igreja aqui agora, Senhor Deus. Todos os irmãos que estão aqui nessa manhã vão viver o melhor de Deus. Nós ainda não experimentamos o melhor de Deus, mas todos os que estão aqui vão viver o melhor de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, queridos.